Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de novembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2487. Ele tem 6 páginas, 49 elogios e 11 máximos. O tema é higienista conscienciológico. A especialidade é para a sepsiologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí é o nosso professor Eduardo, que está com a comitiva de assessoras hoje. Definição. O higienista conscienciológico é a consciência homem ou mulher apta a realizar a asepsia multidimensional de ambientes a partir do autodiscernimento, da qualificação cosmoética da intenção e do domínio energossomático, começando pelo próprio microcosmo consciencial. Agora, a consciência presa à patopensenidade, sendo o sugismundo multidimensional, os retopensenes interferindo na vida atual do intermissivista, exigindo lucidez e recuperação de consciência para a compreensão, o desassédio e a superação definitiva pela recim efetiva. A heterogeneidade do movimento higienista levando a higiene pública à condição de ciência coletiva prioritária. A noção de higiene difundida e estabelecida em todo o mundo. Os hábitos básicos de tomar banho, escovar os dentes, prestar atenção às eliminações fisiológicas, cuidar da alimentação e da saúde, revelando o nível de higiene da consciência. A assídia no asseio pessoal. O divórcio concedido pela justiça à taiwanesa devido ao CC do marido, confirmado pelos filhos. Olha, tem muito mais. Eu li apenas as primeiras 5 linhas, tem mais de 20. O movimento para-higienista. A repercussão parasanitária e silenciosa do estado vibracional no ambiente multidimensional. A autonomia evolutiva evidenciada no extrafísico. A autoconectividade holossomática potencializando o domínio energético. Os aparelhos extrafísicos de para-higienização da cognição do intermissivista, utilizados em curso de campo, ou mesmo em momentos específicos da PROEX. Agora, na argumentologia, tem aí a evoluciologia, com 12 diferenças marcantes, não raro opostas e divergentes, dispostas em ordem alfabética, demarcando o atual movimento para-higienista, fruto das reciclagens e autoenfrentamentos propiciados pelo paradigma consciencial em consciência e consciex do século XXI. Então, tem uma tabela e a evolução do movimento higienista. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autorrestauração imediata, desassediologia, higiene consciencial, intensio recta e princípio do exemplarismo pessoal. O higienista conscienciológico nasce da vivência teática da intenção cosmoética, condição pré-requisito do trabalho ombro a para ombro com os amparadores técnicos da reurbanizaciologia. Você já aprofundou os estudos autoconsciência terápicos da intenção cosmoética? Conseguiu harmonizar algum ambiente a partir da força da vontade inquebrantável? A bibliografia específica tem 5 fontes e a webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Saúde, asseio, asepsia, desassim, lucidez. Homeostase, parasanitarismo, para-higienização, harmonização, contaminação. Desassedialidade, intencionalidade, ortopensenidade, consciencioterapia, cosmoeticologia, higienologia, holopensenologia, para-asepsiologia e
paraprofilaxiologia e reurbanizar-ciologia. Agora, o verbete hoje aqui do dicionário é antecipar-ciologia, o argumento é holobiografológico. É simples, tem só uma página e meia para explicar o processo de antecipação. Agora aqui, os questionamentos. Professor, a cosmoconsciência alcançada pela própria vontade é diferente daquela produzida por psicodélicos? Tudo que mexe com tóxicos não presta. Então deve evitar. Por exemplo, uma projeção feita com tóxicos não é a mesma coisa de uma feita pela vontade. A vontade é superior a todos os remédios, desde que ela seja lúcida. O que o senhor acha das pesquisas do psiquiatra suíço Stanislav Grof e do método da respiração holotrópica? Olha, é um tipo de trabalho, né? Mas eu sou favorável ao EV. Agora, ao verbetógrafo. Você poderia nos explicar melhor o movimento Clean Up the World, da estrangeirismologia e a citação? O Brasil é um grande hospital da citaciologia? Esse movimento Clean Up the World, ele surgiu na Austrália, parece que na década de 90, início da década de 90, e o movimento é bem interessante, porque ele estimula as comunidades, né, as regiões, nos vários lugares do mundo, a promover a limpeza dos bairros, das cidades, enfim, dos lugares. E aí eles têm até no site deles lá as logomarcas para imprimir camisas. Então as pessoas interessadas podem imprimir as camisas e promover nos próprios bairros, em qualquer parte do mundo, esse tipo de iniciativa. Então, por exemplo, limpar a rua, uma região, um terreno baldio que está muito sujo, então marca um dia lá e vai toda a comunidade lá limpar aquilo, aquela situação. E hoje ele está espalhado em vários lugares do mundo, em vários países. No site dá para ver lá onde tem as estrelinhas, onde já foi confirmado, né, esse movimento. Na citaciologia, o Brasil é um grande hospital. O Miguel Couto foi um médico higienista, né, morou no Rio de Janeiro, até o nome de um hospital lá no Rio. E eu coloquei essa frase porque a gente trabalha muito com a ideia, dentro da conscienciologia, da questão do hospitalão e da importância da gente se reeducar, a fim de ajudar a reeducar a sociedade a partir do processo do autoexemplo. E quando ele coloca essa questão, obviamente ele falou isso em função das doenças que haviam na época. Assim, a questão do movimento higienista foi aquela parte que pegou no Brasil o início do século XX. Então, teve aquela questão da revolta da vacina, era muita doença pública, e esse movimento higienista, os médicos, né, eles se sentiam muito preocupados com a questão da saúde pública. Por isso que ele colocou essa frase. A área da saúde seria o ideal para os intermissivistas, já que vivemos mais no hospitalão do que numa escola? Isso o professor Valdo fala muito também, né? Essa questão de você focar na saúde e na educação. O fato do Brasil, ou enfim, do mundo, né, da sociedade de uma forma geral, ainda está muito preso às questões emocionais, instintivas, subcerebrais, é isso que faz, né, os nossos colegas evolutivos se tornarem, fazer parte desse grande hospitalão. E a hora que você começa a trabalhar dentro da área da saúde, é que isso fica mais explícito. Você começa a vivenciar isso em pessoas que você vai precisar ajudar. E aí tem uma questão que é o efeito espelho. E aí você começa a fazer essa interação, né? Você estuda você, faz assistência para o outro e aprende, né, com o outro, com a patologia, com a sua própria patologia, com a patologia do outro, você acaba se desenvolvendo e aprendendo a assistir melhor os outros, convivendo com a doença. Na pensenologia, página 6, primeira linha. Como realizar o autodiagnóstico rápido do pensene da frustração? Bom, aqui eu coloquei essa frase porque tem muita relação com o verbete anterior que eu defendi aqui, que é o padrão homeostático de referência. Quando a pessoa está em homeostase, ela está bem, e é mais fácil para ela diagnosticar tanto a frustração quanto... Porque a frustração é o início da mágoa, né? Ela é o primeiro passo para a mágoa. A pessoa se frustra, ela pode se frustrar com uma pessoa, com uma situação, com uma condição qualquer, e aí, pelo monoideísmo, ela fica com aquilo, começa a remoer,
né, entra a questão da ruminação mental, que foi até um tema que o professor Amin defendeu aqui, e ela vai ruminando aquilo e se transforma em mágoa. Então, a importância da pessoa diagnosticar quando ela se frustrou. E como é que ela pode fazer isso? Quando ela sente um desgosto, quando ela sente uma situação onde ela tinha uma expectativa e aquilo não se concretizou. E, normalmente, ela vai ter um déficit de energia nessa hora, provavelmente motivada por orgulho, por algum outro trafar associado. E aí está essa descompensação energética. Então, a importância de diagnosticar esse momento para que você parta para um trabalho de energias mais extenuante, faz esse autodiagnóstico e não continua com a condição da frustração contínua que vai levar a pessoa para a mágoa, para o melindre, para a vitimização e tudo mais. Então, foi por isso que eu coloquei. Na tecnologia, página 34, aqui do Antecipaciologia, terceira linha, às vezes chego primeiro ao tertuliário para sair primeiro, ou o que é mais frequente, por último. Qual o motivo para sair por primeiro? Para prevenir alguma coisa que possa acontecer? Sim. E para atender alguma coisa também. Poderia detalhar sobre o emprego da teca do primeirão? É justamente isso. Primeirão, eu sou o primeiro. Que às vezes tem que fazer uma assistência, esse negócio está lá, ó, eu sou o candidato, sou o primeiro. Essa é que é a teca do primeirão. Agora, isso não significa, como eu estou falando, ansiedade, não. Isso representa a previdência da pessoa. De modo que essa que é a diferença. Agora, por exemplo, aqui no tertuliário, quase sempre eu chego primeiro mesmo. Todo dia. Hoje eu cheguei, fiquei aqui, não tinha ninguém. Depois é que eles vieram. Já estava uma chuva terrível de manhã que eu estou falando, por exemplo. Isso depende da hora. Agora, tudo é um problema da previdência, a gente está em dia com aquilo que precisa de fazer. Né? Agora, Álvaro Betógrafo, Pensenologia, página 6, quinta linha. O ato de aprender a identificar os holopensenes, a fim de não cair de bobo em situações cotidianas, gerando ações proativas de para-higienização a todo instante. Poderia exemplificar? Olha, eu coloquei isso por um trabalho que eu faço comigo, né, no meu trabalho, que é no hospital. Eu atendo pacientes, né, os cardiopatas, as pessoas que querem fazer check-up. Então, eu atendo vários, digamos assim, tipos de doenças. Pessoas que estão saudáveis, querem fazer check-up, e pessoas que estão realmente muito doentes. E dentro da cardiologia, o processo emocional, ele é muito evidente. As pessoas infartam, às vezes, por estresse, por ansiedade, por não saber lidar com traumas, com as questões emocionais, acabam batendo na cardiologia. Então, quando eu estou atendendo, uma coisa que eu comecei a fazer já há algum tempo, é no intervalo entre dois pacientes, eu trabalhar com energia. Trabalhar muito com energia para poder atender o próximo. É como se eu estivesse tomando um banho ali dentro do consultório. E eu na verdade, comecei a fazer isso não por uma questão de treinamento, eu já deveria estar fazendo isso há mais tempo, mas eu comecei a fazer por questão de necessidade mesmo, porque às vezes eu assimilava a energia, a consciência, o processo do paciente, e para o próximo paciente eu entrava meio em defasagem para o próximo. E eu sentia que eu não podia fazer isso dessa forma. Então, entre uma consulta e outra, eu procuro fazer isso. E aí isso acaba estendendo para outros lugares, né, onde você vai, na rua, você não entrar mais de bobo, quer dizer, você não criar expectativas sobre aquele lugar, que vai ser um lugar, por exemplo, muito bom que você vai visitar, você vai para o cinema, você vai para o shopping, vai se divertir e tal, e isso é uma ingenuidade, né, porque você está indo para um lugar para se divertir, e às vezes você vai voltar carregado daquele lugar. Então, não cair de bobo. Então, está sempre, né, fazer o máximo para manter as energias em dia, a pensenidade em dia, porque qualquer lugar, qualquer momento, a qualquer hora, você pode ser surpreendido. E isso não é uma situação de medo ou insegurança, muito pelo contrário. É uma condição que você vai procurar estar atento às energias, né, dentro do processo de autodefesa, também para poder ajudar e estar pronto para a demanda que aparecer. Pensenologia, página 6, terceira linha, de baixo para cima. A autoconfiança inquebrantável na instalação de holopensenes homeostáticos. Poderia detalhar? Gostaria de poder contribuir com o verbetógrafo, sugerindo a inserção da água
como elemento básico da natureza. Ah, legal. Essa questão da autoconfiança, a gente começa a ter um vislumbre, pelo menos no meu caso, eu comecei a ter um vislumbre disso quando eu comecei a investir mais no trabalho com energias, né? Então, muitas vezes, quando você vai, por exemplo, pega o seu quarto, né? Você vai lá, vai dormir. Como é que você está? Como é que está o seu quarto de dormir? Você está bem? Você está com sono? Você está bocejando de sono porque você está assimilado? Então, são questões que o intermissivista, mais cedo ou mais tarde, vai começar a se deparar com essa questão. E às vezes, a gente, né, confunde mesmo, eu estou com sono. Às vezes a pessoa está assimilada, não está percebendo. E com o trabalho de energias, a pessoa começa a trabalhar isso mais ostensivamente, você não vai dormir numa condição desfavorável. Você não vai deixar de perceber o que está acontecendo com você. E isso não se faz só por associação de ideias. Às vezes a pessoa vai precisar movimentar a mesma energia, trabalhar duras energias. Tem um amigo nosso que uma vez estava fazendo um curso dele, o professor Wagner Alegrete, e ele estava comentando isso, que às vezes, quando ele vai dormir, ele simplesmente, se ele sente que tem alguma coisa mal parada, ele esquece que está com sono e vai trabalhar com energias, se for o caso, até às 3 horas da manhã. Deu mais ou menos esse exemplo, né? Então, e eu já tive várias experiências nesse sentido também. E isso começa, esse processo da instalação de holopensênios homeostáticos, começa na questão privativa, que a gente até colocou aqui no verbete, na exemplologia, que é não só a parte intraconsciencial, mas também a sua alcova, a sua casa, os ambientes mais próximos a você, mais domésticos. Ao verbetógrafo, Pensenologia, página 6, quinta linha, o ato de aprender a identificar os holopensênios. Qual a técnica e resultado você vem obtendo com isso? Eu dei o exemplo aqui, né, da questão do consultório. O benefício que eu tenho visto disso é que você começa a ficar mais tempo homeostático. E o nível de assistência, o seu nível de assistência começa a melhorar. Porque você começa a depender menos daquele processo da energia e de ambientes homeostáticos para você ficar bem. A ideia é de que você comece a instalar no seu micro-universo consciencial um ambiente homeostático, através da sua força de vontade, né, através do processo maior, ostensivo dessa força de vontade, e também a qualificação da sua pensenidade. Uma coisa que é importante colocar é que nesse trabalho de energias, mais cedo ou mais tarde, se a pessoa não percebeu ainda, ela vai se deparar com um processo mais profundo da sua intenção. Esse verbete é um verbete mais voltado para o processo intencional, né? E a ideia que a gente está querendo trazer é de que a qualificação da intenção, ela se faz, ou a pessoa começa a perceber melhor a própria intenção, quando ela começa a se tornar mais homeostática a partir dos trabalhos mais intensos de energia. Quando a gente está poluído por algum motivo, bloqueio na cabeça, está descompensado, e você gera um pato pensene, às vezes a pessoa não percebe aquele pato pensene, porque o ambiente, o microambiente consciencial, ele está todo meio poluído. Quando você está homeostático e está tudo blue, tudo positivo, qualquer deslizezinho na sua pensenidade, você já vai perceber. Então, o esforço maior nosso é esse esforço de se manter homeostático. E na hora que você vai fazer uma assistência para alguém, o seu discernimento vai funcionar muito melhor. Então, você pode, por exemplo, se questionar, naquele momento que você vai fazer a assistência, a sua intenção naquela assistência. Eu acho que foi na semana passada, o professor Valdo trouxe aqui um verbete do DAC, onde ele colocava que a intenção é a lei maior da consciência. Então, a abordagem é essa. Professor, verbete do DAC, premissum simul cogniciologia. Aquela situação no cinema de New York, de que modo o senhor percebeu o evento? Qual técnica? O caso foi o seguinte, a hora que eu entrei, eu senti que havia alguma coisa ao redor. Então, sintonizei o negócio e pela clarividência eu vi que está cheio de assediadores. Aí eu falei assim, de onde vem? Olhei para o lugar que tinha, no escuro do cinema, tinha uma parte que estava mais escura, tinha um cara e logo perto dele tinha outro cara. Aí eu vi pelo jeito que era assaltante. Aí eu falei com a turma, vamos cair fora.
A hora que chegou lá fora, eu chamei o cara, que era o principal, que estava no centro, e falei assim, vem cá, está havendo muito assalto aí dentro. Eu falei, ixi, várias vezes. Aí eu falei com a turma, tá certo, vamos embora daqui, porque não dá. Porque eles assaltavam, saía, ninguém nem via como é que era. Entendeu? Saía de fininho. Isso, Times Square, cinema, lá perto, lá junto. Mas agora, naquela época, New York foi antes dos processos que eles fizeram lá de violência zero, contrabando zero, roubo zero, crime zero. Sabe como é que é? O Giuliani lá, o italiano, ele mudou aquilo. Eu vi cada coisa lá. E é justamente a área lá era muito difícil. Professor, há dias em uma tertúlia discutia se Helen Keller poderia ser uma serenona. O senhor cogitou na possibilidade de ser, no mínimo, uma evolucióloga. Não há dúvida de que sua professora Anne Sullivan foi sua amparadora extrafísica. Seguindo a lógica de que um amparador tenha mais gabarito que um amparado, não seria essa Anne Sullivan uma serenona? Não. Devagar, você está muito avançadinho aí nas suas ideias. Primeiro, amparador extrafísico e o amparado intrafísico não mostra que um é superior ao outro, não. Eles são iguais. Agora, o amparador extrafísico, divide C com CX, e ter a manifestação a partir do psicossoma, ele fica numa posição superior à pessoa humana, que é a partir do soma. Isso é outra coisa. Agora, a Sullivan, ela foi com sim igual a outra. Não quer dizer nada. Não quer dizer que seja, não necessariamente. Eu não posso afirmar uma coisa dessa. Olha a lógica do que eu estou falando. Não tem nada disso. Agora, que ela pode ser uma serenona, tem muita chance, precisa da pessoa ver aí. É bom examinar bem a peça. É impressionante a moça. Quem é que já foi igual a ela e que marcou o tempo? Não tem ninguém. Marcou a história, não tem ninguém. Após realizar um exercício de clarividência com um amigo experiente em parapsiquismo, verifiquei a seguinte condição. Uma espécie de bolha que saía do fronto chakra de mais ou menos 3 metros. Dentro dessa bolha existia um pátio gigante que continha consciências zumbis e as mesmas pareciam estar perdidas. E elas caminhavam sem sentido. Esse bolsão e meu amigo ficava entre sua psicosfera e a dimensão extrafísica. O que seria isso? Não, isso aí é você que viu pela clarividência. Isso é um tipo de clarividência. O bolsão foi só o processo pictográfico para você ver. Isso não quer dizer que fosse exatamente como você descreveu. Isso é relativo. Agora, os assediadores ficam presos à pessoa, principalmente se há algum encapsulamento. Isso é normal. Agora, Alfred Betógrafo. Interação, página 8, primeira linha. Poderia detalhar sobre a interação do estado vibracional, reurbanização multidimensional? O estado vibracional, a vivência do estado vibracional, né, o fato de você se desintoxicar com as suas energias, com as suas pensanidades, a hora que você usa os comandos, né, entende cognitivamente que uma coisa é você associar ideias, é você pensenar, fantasiar, devanear, tudo isso são questões que envolvem a pensanidade. No trabalho com energia, você pode entender o trabalho com energia como um comando, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para fora. Então, você começa a modificar o seu entendimento em relação à pensanidade. Lógico que com o tempo a pessoa vai trabalhando as energias e vai associando ideias. Mas a hora que você trabalha as energias e começa a melhorar intraconsciencialmente o seu holossoma e se reequilibra, isso tem um reflexo direto nas energias do ambiente ao seu redor. E você começa a limpar o ambiente a partir dessa exteriorização, ou desse trabalho de energias que você faz. Então, esse binômio ele é importantíssimo, essa interação. Pensenologia, página 6, segunda linha. Poderia comentar a consciência presa à pato-pensenidade, sendo o surgismundo multidimensional? O que fazer quando na sua família nuclear o que prepondera é esse tipo de pensene patológico? Aí é preciso ter bem cuidado quando envolve família, tá? Porque primeiro você tem que ver a sua condição pessoal, como que você está.
se você está homeostático, se você está bem, se você tem autoridade moral perante a sua família para fazer alguma abordagem, alguma coisa assim. No geral, quando a pessoa está desenvolvendo a questão mais prática da conscienciologia, o ideal é a pessoa aprimorar primeiro a própria condição, para depois pensar em fazer uma assistência maior à própria família. Então, a sugestão é fazer esse estudo, né? Fazer um cotejo aí da sua condição com a condição da sua família. Né? Se você vê que você está maior, que você está numa condição já mais avançada do ponto de vista assistencial, pode ter algum tipo de abordagem. Mas se você vê que você está na condição ainda de aprendiz, de trainee, e aprendendo a perceber as energias, ainda não identificou corretamente a sua intenção, processo intencional mais básico, aí vale a pena, né, desenvolver mais isso em cursos. Na Fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima, poderia abordar o cristianismo enquanto movimento anti-higiene consciencial da história, ao difundir a tese do pecado diante da própria intimidade consciencial. Essa frase ela tem uma relação direta com a que está logo em seguida, que é a questão dos ascetas, do ascetismo. Mas o que aconteceu dentro da história, que a história tem registros disso, é que na Grécia Antiga, a água e a questão do contato íntimo consigo próprio era muito estimulada, era uma coisa pública. E tinha a questão dos valores da água, né? Não é a ágora, é da água mesmo, na questão social da Grécia Antiga. E o zeitgeist daquela época era a questão de você cuidar de você mesmo. Então, isso tinha muito valor, a pessoa se cuidar. E aí o que aconteceu foi que esse processo do ascetismo, dos ascetas, da questão da autopunição, começou no início da Idade Antiga, início da Idade Média, mais ou menos, por ali, no final da Roma Antiga. Eles começaram a difundir essa ideia de que a pessoa precisava se conhecer. Mas esse autoconhecimento era totalmente distorcido, porque a base era a partir da autopunição, como se a pessoa fosse elevar a alma, né, e para isso tivesse que sofrer. Então, o cristianismo ele adotou essa questão já desde o início, e aí acabou... E outra coisa, acabou nessa besteira enorme do Papa proibir a camisinha. Proibir a camisinha. Isso também é... Que até hoje, nós estamos no século XXI, isso já tem quase 2000 anos, e você vê as pessoas ainda defendendo algo que é indefensável, publicamente, com irracional tudo que e burro. Irracional, tudo que a ciência já está mais que careca de comprovar, você entende de onde que vem isso. Vem lá aqui, já... Está muita burrice, bem mais uma antiga. agora aqui para mim. Gostaria de saber sobre o livre-arbítrio. Tem um amigo que diz que o livre-arbítrio não existe, que tudo já está no seu subconsciente e nos tornamos vítima dele. Fala com esse seu amigo para continuar assim, que a baratosfera o espera. Pode dar até uma indicação para ele sobre a baratosfera. Primeira coisa, tem que perguntar para ele o seguinte, pergunta para ele, você não tem consciente, é só subconsciente? Quer dizer, o subconsciente do Freud endoidou muita gente, ele só pensa que tem isso. E o consciente? Se aí não está, pergunta para ele, agora, você está no seu subconsciente ou é consciente? Vem uma ideia nova, é o seu consciente que adquiriu, você nunca pensou naquilo, não tem no seu subconsciente. Como é que é isso? Isso aqui, ó, é Burraldo, Burrildo e Burroide. Fala aí com seu amigo. O negócio é sério. Isso é burrice aí, é o freudismo, né? Ainda bem que essas coisas estão na última, estão morrendo tudo aí. A psicanálise já foi para o espaço. Escambau. Professor e verbetógrafo, para você também. Por um tempo eu fiz o papel de higienista consciencial através de trabalho voluntário em projetos na África e Somália, através da Unicef e outras ONGs. É a Cassandra que está falando. Na parte da reeducação de higiene consciencial. Dediquei-me por um tempo intensamente, mas vi que aos poucos essa parte física de higiene consciencial foi diminuindo para se tornar algo mais extrafísico. Gostaria de saber o motivo da transição. Não, porque a pessoa, ao passo que ela vai melhorando aqui, ela vai vendo o que é que tem de sujeira extrafisicamente. Aí ela começa a fazer a higiene extrafísica. Quando a pessoa melhora o corpo, a tendência é melhorar a cabeça. Melhorando a cabeça, ela quer melhorar tudo.
vai melhorar o psicossoma, todas as reações que ela tem de tipo emocional, instintuais, etc. O cuidado alimentar está aí, né, Pois é. para mostrar isso. Tudo Né? nasce daí. Né? Professor, a ONG Vida Animal convida para o Sukiyaki beneficente. Sukiyaki. O Sukiyaki aqui não é só a bebida, não, né? Tem outras coisas. Né? É? Pois é, o prato bacana. É bom a gente falar, porque senão eles vão pensar que é alguma coisa de beber. Não é bem assim. O Sukiyaki beneficente é data sábado, dia 24. Quer dizer, amanhã, tomorrow. O local é Sindicatos Rodoviários, Avenida República Argentina, 1255. Ao lado do Panorama Materiais de Construção. Horário, a partir das 20h30. Preço por pessoa, 20 por pessoa, R$20. Agora, convites no CAEC, na Epígrafe e no Conspet, tá certo? De modo que ONG Vida Animal, Sukiyaki, amanhã, Sindicatos Rodoviários, 8h30. Vão lá para vocês ajudar a meninada, ou a meninada não, os nossos primos, os pets, tá certo? Eduardo, na fatologia sexta linha, tem aqui insuficiência cardíaca de origem chagásica, doença de Chagas, praticamente ausente nos Estados Unidos, evidenciando péssimas condições de higiene sanitária em várias regiões do Brasil. Podia expandir, por favor? Eu coloquei essa questão, trouxe a questão da doença de Chagas, porque mostra que a doença do barbeiro, né, Trypanosoma cruzi, foi descoberta lá em 1909 pelo Carlos Chagas, e o Brasil ainda é uma região endêmica para a doença de Chagas, e essa doença ela é pega a partir dos domicílios que não são higienizados, digamos assim, né? As casas de pau a pique, casa de barro e tudo mais. Então, isso mostra o paradoxo, né, do Brasil já com uma quinta potência econômica mundial e ainda, né, pagando mico de ser um país ainda devendo muito às questões sanitárias nessa questão que envolve aqui a doença de Chagas. E eu coloquei os Estados Unidos também porque, para mostrar que do ponto de vista sanitário, os Estados Unidos estão bem mais à frente do Brasil. E a história mostra que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, que foram os dois países que lideraram a Revolução Industrial no século XIX, eles passaram pela situação que o Brasil está passando. Que o Brasil, o México, a África do Sul não. Brasil, México e outros países, os BRICS, né? China, Rússia, que são países que têm uma potência econômica, só que do ponto de vista da saúde e das questões sanitárias, ainda estão deixando muito a desejar. E eles estão chamando essa condição de double burden, a dupla carga. Né? A dupla carga são os países que, por exemplo, o Brasil. Hoje nós estamos sofrendo muito com obesidade, que é a doença, né, do terceiro mundo, ou melhor, do primeiro mundo. Estados Unidos, Europa, né, pessoas que têm condições de comer, de se alimentar muito bem. E isso está se tornando uma epidemia no mundo inteiro. A questão do estresse, da obesidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem doença de Chagas, a gente tem as doenças parasitárias, que são doenças do terceiro mundo. E a Inglaterra e os Estados Unidos passaram por isso no século XIX. E nós, esses países hoje considerados os BRICS, estamos passando por isso no século XXI. Então, dá mais ou menos uma visão de futuro de onde que o Brasil pode estar, né, seguindo essa esteira evolutiva dos países aí que hoje estão no primeiro mundo. A gente poderia chegar no primeiro mundo numa questão de 100 anos, mais ou menos. E aqui a parafatologia sétima, de baixo para cima, depois prossegue, as marcas pretas no psicossoma resultado da poluição consciencial gerada pelo longo tempo de exposição de mágoa, vitimização, melindres e autocorrupções, sem as recins necessárias. Essa condição foi uma vivência que eu tive numa itinerância há muito tempo já. Eu cheguei numa cidade, fiquei na casa de um voluntário, mas aí a casa estava muito precária e tal. O coordenador me colocou numa outra casa, que era uma casa bacana, com piscina e tal, tudo mais. E aí eu conheci o dono da casa, era um voluntário que tinha recém passado por problemas psiquiátricos, mentais e tal, né, enfim.
E aí a gente conversando, fazendo assistência na situação toda e tal, e à noite eu me projetei e vi uma consciex de uma mulher com muitas marcas pretas no psicossoma e com uma voz assim bem sofrida, um andar bem difícil, uma situação bem doente mesmo. E tudo bem, passou, acordei, anotei a projeção e tal. No outro dia a gente saiu e aí fiquei sabendo que a mulher dele ia voltar para casa. Quando ela voltou, era a mesma pessoa. Então, era uma pessoa que estava sofrendo muito. E ali que eu, na prática, fui ver o que era essa condição das marcas pretas no psicossoma. E por que chegou naquele ponto? Porque a pessoa, ela estava muito magoada. Essa mulher tinha muita mágoa do atual, né, na época, de muito tempo já, naquela condição que ele viveu. E ela não conseguia sair daquela mágoa. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ela no intrafísico. Então, foi uma situação bem interessante, que eu vi a situação fora do corpo, depois fui conversar com a pessoa no corpo. E a conversa era a mesma situação, a mesma reclamação, a mesma queixa. Então, hoje, né, quando eu fui escrever esse verbete, eu fiquei lembrando de toda aquela situação, e isso tem muita relação com aquela primeira frase da pensenologia, que é o autodiagnóstico rápido do pensênio da frustração. Que se a pessoa não faz esse diagnóstico, ela vai descendo a ladeira. E aí ela cai na vitimização, e essa vitimização, normalmente a pessoa tem duas maneiras de expressar esse estado de vitimização. Ou ela cai num processo de pusilanimidade, então a pessoa decai mesmo energeticamente, depressão, pusilanimidade e tudo mais, ou ela parte para o mecanismo de defesa de mais ou violência, ou belicismo, agressividade e tal. Então, são as duas formas de expressar essa condição. E a forma de sair disso não tem outra alternativa a não ser a pessoa se deparar perante ela própria. E ela esquecer o outro, esquecer os outros, no caso, e olhar para dentro de si e fazer uma leitura íntima de como que está a condição atual. E aí entra a consciência terapia, entra os laboratórios, entra uma série de recursos que existem terapêuticos para tirar a pessoa da condição ou da vitimização ou da mágoa. Obrigado. Professor, no DAC Tecnologia, página 34, na sua condição de consciência Zéfiro, o senhor já usava a técnica do primeirão? O senhor usou a técnica do primeirão em relação à implantação da conscienciologia na Terra? No caso, o senhor veio primeiro e depois vieram os intermissivistas? Não, vamos entender bem o que é isso. Primeirão é aquela pessoa que é uma mini peça dentro do maxi-mecanismo. Então, a pessoa está sempre se submetendo ao ser candidata do processo, do trabalho do maxi-mecanismo assistencial. Agora, isso diz respeito ao CMP, que é o ciclo multiexistencial pessoal da pessoa, da atividade. Ela está sempre predisposta àquilo que os superiores hierárquicos, que entendem mais do processo da evolução, estão movimentando o serviço, atingindo o maior número de consciências. Ela está submissa a esse processo e ela acha isso positivo. Ela tem lucidez do que ela está fazendo. Não é um processo de obrigação ou qualquer coisa. Ela se sente bem fazendo isso. Isso é que é ser o primeirão. Agora, na questão da conscienciologia, isso foi de cima. Eu não tive nenhuma, vamos dizer assim, a decisão final não foi minha. Eu estava predisposto, mas o processo vem deles. E outra coisa também, alguns vieram para cá até antes de mim, mas para trabalhar devido aos processos pessoais deles. Então, eu mesmo tenho a opção de gente aqui que não fez curso intermissivo desses mais recentes nossos. Por quê? Ele já tinha uma ideia da situação toda, ele veio para se preparar antes, porque ele tinha mais dívida, rabo preso e dívida no cartório. Então, tudo isso existe. Agora, o processo todo é o seguinte, eu vim bem mais cedo do que 2 gerações de intermissivistas. As gerações mesmo titulares, aquela mais séria, eu esperei 2 gerações. Foram mais de 20 anos que eu esperei. Então, eu comecei a fazer pesquisa, viajei muito para o exterior, fiz uma série de condições, até que eu pude lançar o livro.
Tem isso tudo aí, dentro dessa condição. Livro que eu estou falando aí no caso, são os livros que eu fiz, né? Foi Projeções da Consciência, Projeciologia e 700 Experimentos. Nesse íntere das coisas todas, eu esperei praticamente para poder, vamos dizer, enfrentar as gerações, eu esperei 2 gerações, que é muito tempo dentro da situação, é mais de 2 décadas da situação aí, para a gente chegar nisso. Agora, tudo tinha sua razão de ser. A gente vai vendo. Agora, tudo isso já é jornal de ontem. Nós estamos noutra agora, a situação é muito diferente. Já estão falando na pré-intermissiologia. O povo aqui, nós já estamos orientando aquilo que a gente pode, daquilo que a gente sabe relativamente, a verdade relativa de ponta, sobre o processo da pessoa passar pela segunda dessoma e ela caminhar para ser líder interassistencial consciente. Então, isso é outra condição muito mais avançada, que nós estamos debatendo, inclusive, na intimidade aqui, nas mini tertúlias toda manhã. Eduardo, página 7, efeitologia. Queria que você comentasse o último efeito. Os efeitos dos ortopensenes no desarme de reações impulsivas do interlocutor. Eu passei por essa condição algumas vezes, de chegar impulsivo, ansioso, para fazer algum comentário, tal, com alguma pessoa que estava numa condição mais tranquila, mais assim, né? E aí, a hora que eu cheguei perto da pessoa, eu falei, puxa, eu acho que eu estou... Peraí, deixa eu refazer aqui a minha abordagem. E aí, tive que refazer. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. E isso acontece algumas vezes também, agora, meio que do outro lado, às vezes com pacientes. Né? Eles, às vezes, chegam naquele processo todo ansioso, começa a falar e tal, não, rapaz, calma, olha só, e tal. E aí a pessoa vai se acalmando e vai melhorando. Essa semana mesmo, eu atendi uma pessoa que ela, 28 anos, que chegou com uma dor no peito enorme. Imagina, uma pessoa com 28 anos não tem nada de doença coronariana, tem de muita ansiedade, né? Então ela chegou e começou a falar, e ela não parava de falar, um processo muito ansioso. Aí eu deixei ela falar, ela falou um tempão. Então ela parou de falar, eu falei, escuta, tá tudo bem com você? Aí, não. Quer dizer, aí outras coisas que ela foi trazendo e tal. E no final da consulta eu falei assim, olha, você precisa de acupuntura, você precisa trabalhar outras questões suas. A gente vai fazer um exame cardiológico em você. E você, com certeza, vamos fazer uma esteira ergométrica e tal. Mas o seu ponto não é esse principal, né? Então, e assim, esse tipo de abordagem é muito importante quando você sente que você está bem. Porque se você está numa condição também de maior ansiedade, acaba que você não consegue ajudar a pessoa. Né? Fica 2 ansiosos conversando. Né? Um querendo acabar logo a consulta, entende? E ela querendo, entende? Uma resposta, exatamente. Então, eu falei, olha, você tem que acalmar, ficar tranquilo e tal. Então, acho que a abordagem é essa, né? E aí, mais uma, então, na mitologia, você fala o mito da higiene perfeita. Isso aqui é justamente para combater e chatear os perfeccionistas, né? Então, normalmente aquelas pessoas assim, que você chega na casa da pessoa, tá tudo clean, bonito, nada, e você tira um troço do lugar, a pessoa vai lá e põe de volta o negócio no lugar, né? Então, aquele troço que nada pode sair do... É uma coisa da perfeição. Eu sou bem organizado, mas eu não sou assim, não. Tá? Com certeza não é o seu caso. É o caso daquela moça que ela saiu do estado de São Paulo, uma família muito abonada, tudo isso, foi para os Estados Unidos e se casou com um chinês. Então, teve umas filhas lindérrimas, filha do chinês, aquele caso todo. Depois de alguns anos, com as filhas já grandonas, ela veio e foi visitar a família no interior de São Paulo, lá. Quando ela chegou na hora de ir dormir, deram o quarto para ela, para as crianças, aquele negócio todo. Então, eles chegaram lá e a mãe chegou e falou com ela, você não arrumou lá a sua cama? Eu disse, está tudo arrumado, não. O travesseiro está cheio de ruga.
Ela falou assim, eu nunca mais vou aparecer aqui. Nunca mais ela veio ao Brasil. Sabe, mora nos Estados Unidos, muito bem, lá com as coisas todas, nunca mais ela veio. Falei assim, gente, é a coisa da minha infância, nada mudou, a situação lá em casa do meu jeito. Agora, não podia ter ruga, sabe assim, ó, no pano, estava enrugado um pouquinho o travesseiro, não podia, tinha que puxar, você está entendendo? Limpar, ficar liso. Isso é a neurose, né? Agora, isso ela falando para mim, falou assim, ó, meu povo é neurótico, ó, não dá jeito. Ah, mas que povo, gente, tão... Outra coisa, gente bem, um povo bonito, cheio de vida, mas maníaco. Mania. Demais, né? E é uma... Uma ruga no travesseiro, vocês nunca ouviram falar nisso já? Agora, é engraçado porque a pessoa, ela não enxerga a insegurança dela, né? Ela projeta essa insegurança para fora, para que tudo lá fora fique perfeito, para que nada ressone com o incômodo que a pessoa tem. É um incômodo crônico, íntimo. Então, para não ter ressonância, tudo tem que funcionar perfeitamente, né? Se alguma coisa sai da linha, faz ressonância com aquele incômodo íntimo, aí dá o tremelique, a pessoa não quer sentir o desconforto, né? Professor, com relação ao episódio do cinema em New York, como analisar a situação frente às leis de atração? No caso, até que ponto somos roubáveis? Sair da situação e perder a oportunidade de enfrentamento de conflito é razoável quando? Por exemplo, se acha que eu devia ficar lá e me deixar ser assaltado? O que é isso? Eu vou brigar lá dentro? Se a polícia lá, e o cinema, e o gerente, ninguém fez nada? Pior da história é a hora que eu apertei, cheguei lá com a minha panca toda e falei sério do homem. Vem cá, vocês estão sendo assaltados aqui, né? Assim, quase todo dia. Mas ele falou baixo, para ninguém ouvir. Quase todo dia. Quer dizer, vocês não vão tomar atitude com isso? Falei alto. Eu disse, não. Eu acabei com o cara sem querer. Eu nem esperava aquilo. E ele é que estava no lugar da gerência lá, na hora que eu fui falar. Que eu perguntei para eles, quem é o superior aqui? Eles me falaram. Aí então ele falou que são vários assaltos que havia. Agora, vem cá, ninguém toma providência. Não colocaram lá um guarda ali para ver como é que é isso? Agora, isso é New York. Agora, eu vi coisas lá incríveis, né? Eu vi, por exemplo, uma Madonna que foi assaltada com a canivetada. Eu vi a hora que o cara fez isso. E vi depois, a polícia na memória chegou, aquele negócio todo. Agora, isso foi assim, eu vi durante uma das minhas viagens em New York. Estava horrível a situação. Aí entrou o Giuliani lá, no outro ano, quando eu fui, não tinha mais nada disso. Está tudo assentado. Mas ali é criminalidade zero. Eles não deixaram. Ilicitude zero. Sabe? O negócio dele era brabo. Saiu, Valdo, agora uma pesquisa comparando a criminalidade de Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Nova York é 0,1 lá, o dado deles. O Rio de Janeiro é quase 1 a cada 5 mil, 10 mil, parece. E São Paulo, enorme. O referencial era Nova York. Nova York praticamente zerado. Agora, New York atualmente tem uma coisa, né, pelo que a gente vê, está muito poluída, lá não era assim. Agora, houve essa inundação lá, New York estava inundado, presta atenção, nunca vi isso. Piorou tudo. O sul da ilha, né? Já não é mais do jeito que era, já não se faz mais New York como antigamente. Situação diferente. Agora, a última vez que eu estive lá, eu falei, não, aqui está muito poluído, não é mais a cidade que eu conheci. Lá não era assim, não. Está poluído mesmo. O nariz seu fica cheio de picumã. A camisa aqui, ó, fica tudo suja, você andando no asfalto. Em New York, a minha técnica lá era andar, às vezes, 40 quarteirões, 50 quarteirões, que eu ia vendo livraria, vendo as coisas, uma opção de coisa. Eu conhecia tudo na palma da mão. New York eu sempre fui muito lá, durante muitos anos, porque é o maior mercado editorial do mundo. É onde tem mais livro, onde tem mais editora. A Argosy, né? Aquela... Não, é. Argosy. 5 andares. Pois é. Né? Absurdo. 5 andares, não. E o cara chega lá, a última vez que eu estive lá, nunca mais voltei. Ele vira para mim e fala assim, hard list. Quer dizer, a minha lista era muito difícil. Então ele desistiu. Agora, hoje, tem algum desses hard lists que estão aparecendo na internet. Eles agora estão vendendo certos livros desses.
Na página 8, no Paradoxologia, você pode comentar o segundo paradoxo? O paradoxo da residência de móveis simples e desgastados pelo tempo, porém extrafisicamente higienizada, avançada e refinada. Aqui eu trouxe essa questão para a gente pensar sobre os nossos valores, em relação não só à casa, mas extrapolando um pouquinho também a questão de carro e tudo que são bens materiais. A ideia aqui é a pessoa fazer uma reflexão extrapolando a organização da sua casa, porque isso tem um valor muito grande para algumas pessoas. Claro que a casa ela precisa estar organizada, as coisas têm que estar no seu devido lugar, não tem a menor dúvida disso. A questão é o valor que a gente dá para isso. Então, a pessoa quer ter a casa com um móvel de primeira, de marca, o sofá de R$15.000, o armário de R$25.000, e aí vai lá e gasta R$1 milhão para colocar móveis na sala, né? E aí? A pessoa encheu a casa cheia de coisa nova, cara, e às vezes aquilo vai acabar se tornando um bagulho, né, energético ali, caro, né, um bagulho caro. Então, a questão é de seguir uma estética do bom senso. A pessoa mobiliar a casa com móveis que ela tem condições de comprar e, ao mesmo tempo, que sejam harmônicos, que envolvam a questão energética e que seja um ambiente onde a pessoa consiga trabalhar com as energias, ela possa ter um ambiente mais confortável, né? Um lar, que até a definição de lar como é que é? O lugar de afeto e respeito, né? Que é a definição de lar. Então, ter um lugar de afeto e respeito, um local onde a pessoa consiga se respeitar, onde o casal consiga se respeitar e seja um ambiente harmônico, né? E que a mobília não seja o principal, né? Que o principal seja as energias, seja o afeto, seja, enfim, um lugar harmônico. Eduardo, na página 7 ali, em Patologia, do outro lado, você fala sobre a deturpação, né, das ideias do movimento higienista. O quê? A deturpação das ideias do movimento higienista, ali na penúltima linha. Sim. Queria que você falasse um pouco assim, dessa diferença do higienismo, né, da asepsia e essa ideia de tirar de circulação as pessoas indesejáveis. Eles acabaram distorcendo e criando o darwinismo social, né, que seria a asepsia de pessoas. E aí esse que foi um dos erros crasso, acepção de pessoas, que foi um erro crasso do movimento higienista. Mas, assim, trazendo isso para o Brasil, tem um autor, que eu até coloquei ele na bibliografia aqui, que é o Góes, o Edivaldo Góes. Ele tem vários artigos publicados sobre o movimento higienista, e ele coloca que o movimento higienista no Brasil foi heterogêneo. Ele não foi um movimento que se fixou no processo tanto do darwinismo social quanto da eugenia. Porque isso na Europa foi muito difundido, né, o processo da eugenia, tanto que deu origem à tese do Hitler. Então, no Brasil, não. No Brasil, isso foi muito mais diluído, isso aconteceu, porém era muito criticado dentro do movimento. Tinha vários médicos profissionais da área que criticavam essa corrente que queria defender o darwinismo social, a seleção social de pessoas. E aqui isso acabou sendo diluído. A própria revolta da vacina e todo o movimento de higiene pública que aconteceu no início do século XX foi muito mais forte do ponto de vista social e de saúde do que a questão, né, dessa distorção no Brasil. Você tinha comentado uma vez sobre a questão da psiquiatria, né? Foi mais forte na psiquiatria do que... Na psiquiatria foi mais forte, né? Mas, assim, publicamente, o efeito maior foi o processo da saúde. Oi, Eduardo. Você poderia falar da estrangeirismologia, o movimento Clean Up the World? Eu já tinha comentado, mas eu comento de novo. O movimento Clean Up the World, ele é um movimento hoje no mundo inteiro que estimula as pessoas, os bairros, as comunidades, a fazer a limpeza e a urbanização das próprias áreas onde as pessoas moram. Então, eles disponibilizam na internet a logomarca deles para a gente fazer camisetas, por exemplo, e criar lá, né, a gente entra em contato com o site e eles dão todo o apoio, marca a data do evento e você faz a urbanização do lugar. Então, terreno baldio, por exemplo, limpeza de lixo nas ruas. Os próprios moradores é um movimento para estimular os moradores a fazer a limpeza
urbana do lugar que eles moram, que as pessoas moram. Na página 7, em tecnologia, poderia falar da técnica da imobilidade física vígil como ferramenta de asepsia emocional? Eu já tinha comentado dessa técnica no verbete do padrão homeostático de referência. Eu considero essa técnica uma das melhores técnicas da conscienciologia, pelo seguinte motivo: porque a pessoa ela vai começar a mergulhar de fato na própria realidade dela. Nós nos enrolamos muito, inclusive até com movimentos, com o processo do ansiosismo, né? E o próprio soma, ele tira muito a nossa atenção, as questões somáticas, né? A atenção ao soma. E na hora que você está na técnica de mobilidade física vígil, a última coisa que você vai pensar é no soma. Então tudo começa a vir na sua cabeça, as questões que não são somáticas, orgânicas, né? E aí a grande dica e o macete aqui são as séries laboratoriais da técnica. Não é você fazer uma, nem duas, nem 5. É fazer 10, 15, 20, 30, 6 meses, 8 meses. E eu vejo aqui no CE que os laboratórios, eu acho que eles estão subutilizados. Entende? Eu acho que os laboratórios do CE são subutilizados, porque nós não somos despertos ainda, né? E essa questão da desperticidade é uma realidade. Os laboratórios ajudam para isso. E eu vejo que tem, às vezes, muita dificuldade da pessoa assumir que ela não domina determinada condição dela e que ela vai utilizar um laboratório. Então, entra a questão de orgulho, a questão, às vezes, assim, a pessoa não quer mostrar que ela está, sabe, indo, trabalhando com o processo laboratório. Agora, com as reformas que está havendo, pode ser que isso mude, né? E aqui na bibliografia específica, você podia comentar sobre o número 3? Essa condição aí, que a humanidade sobreviveu mais de 1000 anos sem banho? Isso está na fatologia. Na verdade, assim, é o momento lúdico do verbete, né? Que é o seguinte, nós, olha só, aqui, ó, as grandes invenções resultantes do movimento higienista do século XIX. O shampoo foi inventado em 1930. Então, pensa bem. O vaso sanitário surgiu em 1884. O chuveiro surgiu em 1867. E o sabonete, ele só foi comercializado em 1879. Então, quer dizer, a humanidade surgismunda durante 2000 anos, né? A gente não tomava banho, quer dizer, tomava banho, mas tomava pouco, não tinha sabonete, enfim. A sujeira fazia parte da vida, né? Então, e a reflexão que dá para fazer disso tudo é que o corpo humano, o soma, levou 2000 anos para receber um sabonete. Então, aquelas marcas de psicossoma, aquelas sujeiras emocionais, quanto tempo nós vamos levar para poder... aquele ali está com uma marca preta, põe ele lá no chuveiro de emoção para ele limpar isso aí. Já, né? Uma condição daqui a milênios, né, ter uma situação dessa. Eduardo, em tecnologia, a técnica da Glasnost, me corrija aí se eu estiver pronunciando errado, aplicada à própria internacionalidade, promovendo a asepsia de temas tabus para a consciência. Tá, eu considero essa parte aqui, uma das partes principais do verbete. Tem uma parte do curso do Higiene Consciencial que a gente coloca vários slides para mostrar os temas tabus e ver, para as pessoas estudarem as repercussões que elas têm ao lerem aqueles temas tabus. A abordagem nossa aqui é em relação à transparência. Então, dentro da Glasnost, a primeira questão da transparência é a transparência da pessoa consigo própria. Então, esse é o ponto principal. E também outras questões importantes dentro da Glasnost. A transparência, ela não é ingenuidade. Então, por exemplo, você não pode ficar abrindo a sua vida para qualquer pessoa, qualquer lugar, porque você está muito motivado e a pessoa é sua amiga e tudo mais. Você não pode ser ingênuo. Por outro lado, tem certos momentos que você não pode omitir, você não pode mentir, você não pode esconder dentro do processo de transparência. Então, você vai lidar com questões que envolvem a cosmoética, né?
E para você fazer uma reflexão cosmoética, você precisa estar em homeostase. Tem que estar bem. Para você fazer uma leitura própria e poder identificar qual que é a sua intenção com aquilo. Outras questões importantes. Medo dos próprios assuntos, né? A pessoa não quer olhar para dentro de si. E aí tem uma condição importante aqui, eu até trouxe uma revista, que é essa aqui, ó, que é a questão da fuga do presente. Então, nesse processo de transparência, a pessoa não quer ser transparente consigo mesma, não consegue, devido às dificuldades pessoais, e ela foge. Ou foge para o passado, ou foge para o futuro. E eu queria ler rapidamente aqui uma parte dessa revista aqui, A Vida Simples, que diz o seguinte: é uma parábola chinesa sobre uma situação de uma pessoa. É o seguinte, ó, um dia, andando na selva, um homem encontrou um tigre feroz. Ele correu para salvar sua vida, perseguido pelo tigre. O homem chegou à beira de um precipício e o tigre estava quase alcançando-o. Sem opção, ele se agarrou a uma parreira com suas 2 mãos e desceu. No meio do precipício, olhou para cima e viu o tigre no topo, arreganhando os dentes. Ele olhou para baixo e viu o outro tigre, rugindo e esperando a sua chegada. E ficou preso entre os dois. Em seguida, apareceram 2 ratos sobre o precipício, um branco e outro preto. Como se ele não tivesse preocupações suficientes, os ratos começaram a roer a parreira. Sabia que, se os ratos continuassem a roer, chegaria um ponto em que a parreira não poderia suportar seu peso, causando a sua queda. Ele tentou espantar os ratos, mas eles voltavam e continuavam a roer. Neste momento, ele observou um morangueiro crescendo na parede do precipício, não muito longe dele. Os morangos pareciam grandes e maduros. Segurando-se na parreira com apenas uma das mãos, com a outra mão ele colheu o morango. Com um tigre acima, outro abaixo, e com os ratos continuando a roer a parreira, o homem comeu o morango e achou absolutamente delicioso. Então, isso é mais ou menos o que o professor Valdo fala do vulcão, né? Que o troço está pegando fogo e a gente precisa investir nessa questão de não fugir da própria realidade, não fugir de si mesmo. Alver Betógrafo, em Pensenologia, página 6, terceira linha. Por favor, ampliar os retropensenes interferindo na vida atual do intermissivista, exigindo lucidez e recuperação de consciência para a compreensão, o desassédio e superação definitiva pela recim efetiva. Essa questão dos retropensenes, é importante a pessoa identificar isso nela, porque ela pode confundir, por exemplo, com as questões que envolvem a educação familiar, ou questões dessa vida atual. Então, na hora que ela faz lá a retrospectiva dela, olha para a educação familiar, vê da onde que ela veio, né? A tendência dela, se ela está numa condição de maior vitimização, é colocar a culpa na família, ou colocar a culpa, enfim, em alguma coisa dessa atual vida humana, na questão que envolve, né, as problemáticas intraconscienciais. E, na verdade, a boa parte dos casos, o que acontece, é que, no caso dos intermissivistas, é que a família é uma opção própria do intermissivista. Ele escolheu nascer naquela família, porque naquela família vai, digamos assim, sobressair, ou vai aparecer, ou vai ajudar a puxar as coisas dela do passado. E quando ela percebe essa condição, ela para de reclamar, por exemplo, da educação, ou de alguma questão familiar que ela não gosta, uma dificuldade familiar, ela acaba cortando isso. E a importância de você fazer esse movimento é justamente evitar mais conflito familiar, evitar mais problemas. Que na hora que você começa a trabalhar o processo assistencial, vai levantar poeira. Então, essa que é a ideia. Professor, no DAC Simulcogniciologia, página 34, segunda linha de baixo para cima, o senhor aborda a questão de uma possível interprisão com a ilicitude de assaltantes. Poderia aprofundar essa assertiva no sentido de que grau de interprisão poderia ocorrer, já que seria um caso fortuito? Não, a primeira coisa é o seguinte, eu estava ali com a equipe que eu mesmo tinha comprado o ingresso para a gente entrar no cinema e ver um filme. Aquela turma, alguns que estavam ali de férias, passando só uns dias lá.
Se eu deixasse aquilo ocorrer, nós todos teríamos que ir para a polícia. Ia envolver com a polícia de New York, uma porção de coisa, ia perturbar a vida e as férias daquele povo todo. Agora, o que se passa? O que eu fiz? Eu deixei o povo todo, fui lá e falei com o principal responsável, para eles tomar conta da história, dar um jeito naquilo, e olhar que tinha 2 caras assaltantes lá dentro. Eles foram tomar a providência lá naquele dia. Agora, no outro ano, quando eu cheguei lá, o cinema tinha guarda na porta, a paisana. Ficar não seria cavar a vitimização? Como é que não, é? se ficasse lá, ia cavar uma vitimização. Nós íamos entrar, porque teria que servir de testemunhas, era uma vítima, o que eles levaram, levavam o passaporte da gente, levava tudo que a pessoa tem. E outra coisa, o cinema, vários casos já tinham ocorrido, o cara falou, e eles não tomaram providência nenhuma. Foi por isso que foi lá, tolerância zero, entende depois? Álvaro Betógrafo, gostaria de um esclarecimento de sua parte. Estou fazendo acupuntura para tratar de 3 hérnias de disco na cervical. Minha dúvida é, o médico do convênio está usando seringa de injeção com soro fisiológico para fazer o efeito das agulhas. Perguntei sobre o método e ele disse que existem muitos métodos de usar a acupuntura. Isso é verdade? Devo questionar o convênio com relação ao procedimento adotado pelo médico? Pode me orientar? Eu não sei se tem algum acupunturista aqui que pudesse falar, mas eu conheço acupuntura com agulha normal. Eu não conheço esse tipo de acupuntura. Agora, uma dica que eu queria te passar, já que você tem problema cervical, é você procurar o método Mackenzie na sua cidade. O método Mackenzie é um método fisioterápico, ele tira a dor, é uma questão só de prática de exercício, e é muito mais efetivo do que a acupuntura nesse caso, no caso da dor. Pode falar. Oi. Considerando o seu ego político, cosmoético, eu queria saber, você citou aqui várias leis, você falou das políticas de higiene pública, não é? E naquele quadro, naquela evolução do movimento, você citou as políticas públicas e depois a parapoliticologia. Queria saber o que você pensa sobre as políticas atuais públicas e políticas de higiene pública em geral. Eu acho que falta muito, na questão política, umas abordagens mais psicológicas, digamos assim. Eu trouxe um livro aqui, chama A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Então, esse trabalho é muito estudado dentro da psicologia cognitiva. E esse autor, o Dan Ariely, ele faz várias pesquisas, né, sobre o comportamento humano envolvendo o processo da autotrapaça. A pessoa trapacear a si mesma, mas não no nível do banditismo, da patologia mais crassa. Pessoas com formação, jogadores de golfe, né, pessoas que realmente alcançaram algum nível sociocultural, mas que usam a trapaça aqui e ali. E, no final do livro, ele coloca justamente essa questão de que, no que envolve as políticas públicas, né, dentro do processo da politicologia, essa questão da transparência e da forma de lidar com, digamos, os eleitores ou com as pessoas que fazem parte da comunidade, com campanhas socioeducativas que envolvam o processo psicológico mesmo, tirar mais proveito, por exemplo, da psicologia cognitiva a nível social, dentro do poder público, por exemplo, você vê às vezes oásis assim em determinadas áreas de um governo, de uma prefeitura, e no mesmo governo outras áreas que são uma calamidade por causa da cabeça do ministro ou da cabeça do secretário que não tem essa abordagem. Então dá um disparate. Às vezes você vê um secretário de saúde que traz uma abordagem, né, totalmente nova. Minas Gerais teve muito isso. A política de saúde em Minas Gerais, né, no governo do Aécio Neves, foi muito boa. Foi muito boa. Teve muitas críticas por causa de salário e tudo mais, mas assim, a estratégia que eles usaram foi muito boa. Mas, na minha opinião, eu acho que falta isso. Sabe, não dá para você lidar com o ser humano sem entender o comportamento do ser humano. E o político é o cara que mais lida com o ser humano. E você vê o político ignorante contra o próprio comportamento do ser humano. Então, é um gap. E a psicologia cognitiva hoje, por exemplo, na Inglaterra,
a psicologia cognitiva foi inserida na saúde pública da Inglaterra. Então, lá o psicólogo na Inglaterra vai atuar com a cognitiva. E de novo você vê, a Inglaterra, primeiro mundo, tá pronto, lá os caras vão lá na frente. E nós aqui atrás engatinhando com doença de Chagas. Então é complicado. Né? Eduardo. Obrigada. Eduardo? Oi. Voltando na história do tigre, eu acompanhei ela até o finalzinho, mas eu não entendi a tua colocação depois que você acabou a história lá, que comeu os morangos. Mas qual foi o teu ponto aí dessa história? O ponto é o seguinte, né? A pessoa tem problemas, se ela voltar para o passado, tem um tigre de boca aberta comendo ele, porque não deu tempo de explicar isso. É que o tigre, a mensagem é que o tigre que está em cima é o passado, o tigre que está embaixo é o futuro, que é a morte. Então, o que ele pensou, né? Se eu voltar para o passado, eu vou morrer. Então, deixa eu curtir meu moranguinho aqui. Então, a ideia é você não querer reviver o seu passado. Entende? No sentido de, por exemplo, você já viveu a situação, você já tirou conclusões, e você vai querer agora voltar para aquele ego anterior seu. Ou você assume o processo evolutivo que é daqui para frente, ou você vai ficar preso ao passado. E o passado é um tigre de boca aberta. Ele acaba te engolindo. Qual foi a fonte que você tirou essa história? Essa história está nessa revista chamada Vida Simples, que é uma revista voltada para o processo mais da psicologia, e o editorial deles, assim, os temas que eles abordam é sempre muito inteligente. São reportagens rápidas, mas que normalmente ajuda a ilustrar um pensamento seu, uma pesquisa que você está fazendo, alguma coisa assim. Sempre tem um caso ou outro que você aproveita. E a interpretação foi sua ou estava na revista? Não. Eles mesmos explicam que é uma parábola chinesa para explicar a importância de você viver o presente, né? E aí tem um outro livro aqui, dentro dessa linha, que é você viver o presente e não ficar preso ao passado. E só para complementar essa ideia, deixa eu só achar aqui. Esse autor, o Jürgen Schmieder, ele é um alemão, ele fez um projeto de vida de ser sincero 40 dias, com tudo. Então, tudo que perguntava, ele falava a verdade. A verdade dele, que ele achava. Então, ele brigou com um amigo dele, ele foi internado 2 vezes, quer dizer, bobão. Ele quis ser sincero, só que não foi cosmoética, não conhecia a cosmoética. Mas ele fala o seguinte: ou louvamos o passado, ou glorificamos o futuro. Com isso, ostentamos tudo aquilo que planejamos na vida para fugir do presente quase insuportavelmente enfadonho, o que acaba desembocando em frases como: em 2 anos, com certeza, vou correr uma maratona, só preciso emagrecer e começar a treinar. Ou, em breve, vou trabalhar menos, então descansarei nas areias de Ibiza com uma gatinha de 20 anos e aproveitarei a vida. E por aí vai. A pessoa só projeta o futuro ou vive no passado, foge do presente. Eduardo, aqui no B. Oi? Na página 7, para patologia, 6ª e 7ª linha, você pode comentar. Asepsia promovida pelos serenões, ao esterilizar energias, eliminar os lixos intra e extrafísicos. Depois o item seguinte, tá bom? Tá, deixa eu só achar aqui na parafatologia. 6ª linha e 7ª linha. E depois o papel fundamental do curso intensivo. Tá, essa questão da asepsia dos serenões tem o capítulo 57 do Projeções da Consciência, que é a lição de fraternidade. E aquilo mostra, o relato do professor Waldo naquele capítulo mostra a natureza da matéria como energia, né? Então a consciência exterioriza energias e queima uma situação intrafísica, quer dizer, com energia atuando na matéria. E é por isso que eu coloquei na principiologia o princípio da matéria ser energia. Mas uma coisa que chama atenção nesse capítulo do Projeções da Consciência é a forma como o professor Waldo relata o sentimento da monja com o processo das doenças, das dificuldades, das problemáticas humanas. Então, eu li de novo esse capítulo essa semana
e comecei a pensar na seguinte questão: se eu não consigo olhar para os meus próprios problemas, para minhas próprias dificuldades, como é que eu vou olhar para a dificuldade dos outros? Entende? Então, quando você vê uma consciência nesse nível, de sentir as dores dos outros e trabalhar com as energias e sem nenhum tipo de imperturbabilidade, nada, a reflexão que eu fiz é, o primeiro passo para um dia chegar, sabe quantos milênios lá para frente, é você iniciar um movimento de olhar para as suas problemáticas, olhar para os seus demônios, olhar para as suas... né? Tem até a outra revista aqui. Eu só queria saber o seguinte, tu colocou assim a questão do Serenão promover a limpeza intraconsciencial, não é isso? Não, aqui você precisa promover para os serenões a energia eliminar os lixos intra e extrafísicos. É intrafísica. Intrafísicos e extrafísicos. A matéria. Pode comentar o próximo? O papel fundamental do curso intermissivo na geração de neossinapses homeostáticas necessárias para a para-higienização durante a vida humana. Então, eu considero o curso intermissivo uma espécie de respiro do ponto de vista intraconsciencial. É como se a gente tivesse várias vidas com aqueles hábitos, com os valores. Provavelmente chegamos no curso intermissivo por um pequeno mérito, alguma assistência a mais que a gente fez, mas o fato de você ter feito o curso intermissivo permite você extrapolar, pelo menos pensenicamente, essas problemáticas nossas. E isso ajudar a fazer uma reflexão mais avançada. Mesmo que você não consiga pôr em prática tudo que você reflita, né? Mesmo que você conviva com o seu rame-rame ainda, né, milenar, mas mentalmente isso foi uma extrapolação para você. Então o curso intermissivo tem esse papel de te ajudar a estabelecer uma cenoura, um processo futuro de projeto, de mudança, né, de investimento. Obrigada. Passa na espada para mim. É você ler isso aqui, que é um artigo de um livro que nós vamos fazer, que me deram essa incumbência. Então eu escrevi o artigo, vê se você está de acordo, que até colocar alguma ideia. Vou perguntar também para o César e para a Nara, que vão participar. Tá bom? Só complementando essa... Agora, você está falando as coisas muito corretamente. Você até me fez lembrar de um cara que queria acertar o mundo. Então ele falou assim, eu perguntei, você quer acertar o mundo em quê? Ele falou assim, Valdo, eu acho que esse negócio de tradições, você mesmo tem falado que tem muita coisa que precisa mudar. Então eu estava pensando em mudar o segundo semestre. Aí eu falei assim, mas como mudar o segundo semestre? Sim. Então nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então vamos começar mudando. Em vez de agosto vai ser setembro. Agora, em vez de outubro seria outubro. Em vez de novembro é onzembro. Aí, você não acha que vai ficar muito mais adequado? Assim, isso aí você deve estar estudando aritmética para fazer uma coisa dessa. Agora, veja, a vida humana não é assim. Tem muita coisa que não corresponde à realidade. A gente tem que admitir como é que as coisas funcionam. De modo que esse mês é novembro, mas está errado, porque ele é o 11º, devia ser onzembro. Você está entendendo? Isso é um cara defendendo a posição dele. Até um certo ponto ele estava certo. Por exemplo, devia ser outubro. Está entendendo? Tem uma opção de coisa. Pois é. Tem uma opção de coisa assim. Dezembro, devia ser o quê? Dezembro. Então, falei assim, olha, desista que não é por aí. Isso não vai consertar nada e vai dar muito trabalho, porque só o que tem que refazer de mudar esses nomes vai dar um trabalho enorme. É muito prejuízo que vai dar. Agora aqui, professor, tenho minha própria vida, não moro mais com minha mãe e os irmãos, e quero me afastar deles porque só me trazem problemas e não se ajudam, não se preocupam com os pensamentos e vivem rancores e mágoas. Quero me afastar deles, pois me deixam muito mal. Afastando-me deles, estou sendo errada? Não. A melhor coisa que você fala é o seguinte, não fica assim longe deles, não é bem isso.
arranja uns presentes e dá de acordo com aquilo que a pessoa gosta, para mostrar que você os ama, você gosta deles. Isso aí pelo menos vai ajudar. Agora esse negócio de sair, deixar para lá e não encontrar mais com ninguém, já não é tão bom. Eles podem reclamar. De modo que arranja de vez em quando um presente, manda para eles. Eu acho que isso seria assim, pelo menos, um cala-boca, mas há um amortecimento, uma melhoria. E mostra que você não está contra, que você não está com raiva de ninguém. E não pense negativo, nem reclame de nada, deixa para lá. Se você sair, não fica com rancor, não fica com melindre. Esse é que é o caminho melhor. Eduardo, aqui no A, parafatologia na folha 7, tá? Começa no finalzinho da segunda linha, da página 7. O que você quer dizer com isso aí da Inglaterra há 200 anos e os países emergentes? Na segunda Qual é a linha? ideia? A double burden, tá. ou dupla carga? Deixa eu pegar aqui. Tá, a double burden, ou dupla carga, vivida pela Inglaterra há 12 anos e pelos países emergentes no século XXI. O double burden é essa condição do país chegar num ponto em que ele tem duas condições ao mesmo tempo. Ele trabalha com duas condições ao mesmo tempo, que é um poder econômico e todo o resultado disso, cultural, né, avançado, tudo mais, porém com doenças dessa classificação. Então, a obesidade, o estresse, o sedentarismo, pensa nas doenças de um alto executivo, né? Agora, vai para o outro lado, né? Vai para uma periferia no interior do Nordeste. Então, você vai ver várias doenças lá. Você vai ver malária, você vai ver doença de Chagas, você vai ver falta de esgoto, de saneamento. Então, você tem o país com dois problemas para resolver do ponto de vista da saúde. Tanto medidas, por exemplo, o que a presidente vem fazendo, né, a Dilma Rousseff, de colocar nos jornais para a pessoa comer peixe, fazer exercícios, como uma propaganda do governo. Quer dizer, coma mais pescados, evite a carne vermelha. Por que o governo está fazendo isso? Porque ele quer que você fique bonitinho, bacana, com um corpo ótimo? Não. É porque a quantidade de infarto, a quantidade de doenças que está chegando nos hospitais brasileiros, está chegando num ponto em que é preciso ir no ponto principal, que é a prevenção. Tá? E o double burden é isso. Os países dos BRICS estão passando por isso nesse... você está chamando os BRICS como os países emergentes. Os países emergentes. A Inglaterra e os Estados Unidos passaram por esse mesmo problema no século XIX. Na época da Revolução Industrial, começaram a ter muito dinheiro e, ao mesmo tempo, as regiões suburbanas ao redor das indústrias na Inglaterra era uma miséria total, era uma sujeira total. Foi lá que surgiu o movimento higienista. Quer dizer que os BRICS não querem brincar em confusão. Muito obrigada, parabéns. Rosa, página 8, em numerologia, gostaria que você pudesse fazer uma comparação entre a higiene consciencial e as distorções cognitivas e os esquemas disfuncionais. O que pode ocorrer? Quais são as consequências? Bem legal a sua pergunta, porque a questão dos esquemas disfuncionais é uma das coisas que mais polui a consciência. E, às vezes, a pessoa está ignorante e não está percebendo o esquema disfuncional dentro dela. Então, da outra vez, no outro verbete, eu dei o exemplo aqui do narcisismo, que é uma condição de doença e que em 2 cursos já aqui no CAEC, os próprios alunos identificaram que o principal esquema de distorção é o narcisismo. Então, para pegar o exemplo do narcisismo de novo, você imagina a seguinte situação. Tá? A pessoa cresce sendo muito reprimida. Tá? E na escola ela sofre bullying. Então, qual que é a crença que ela vai desenvolver dentro dela? Que ela não tem valor. Por quê? Porque ela apanha em casa e apanha na escola. Então, ela é alguma coisa que... Como é que ela sai dessa? E aí ela desenvolve essa crença de que ela não tem valor. Isso você pode aplicar, por exemplo, para a intelectualidade. Uma família que não estimula a leitura. A pessoa tem na paragenética essa dificuldade com a leitura. Então, passa muito tempo, ela começa a acreditar no quê? De que ela não tem valor intelectual.
E quando uma pessoa desenvolve uma crença, se chegar ao serenão e falar assim, olha, você tem muito valor intelectual, você só está subaproveitado, olha isso, é capaz da pessoa não acreditar. Porque aquela crença envolve emoção, envolve memória, envolve o processo do passado, e ela acredita naquilo, porque ela viveu aquilo. Às vezes o pai dela falou uma coisa para ela, às vezes na escola alguém falou alguma coisa para ela, então ela cresce com aquilo. Então tem algo mais poluidor do que a própria pessoa achar que ela não tem valor? E outra coisa, se você pergunta para uma pessoa, ela jamais vai dizer que ela não tem valor, porque ela não percebe que ela não se dá valor. Mas isso aparece no comportamento, nas posturas. Então, um excesso de vergonha de falar em público, por exemplo, ou uma dificuldade de se posicionar. Entende? A pessoa não se posiciona por quê? Porque tem medo. Medo do quê? De retaliação. Aí você vai no passado e encontra uma punição quando a pessoa falou a verdade. Ela era pequenininha, foi falar uma verdade, explicou lá que ela tinha pensado e foi punida por aquilo. Então a pessoa cresce e o quê? Pô, se eu me posicionar e falar francamente o que eu penso, eu vou ser punido. Tudo isso é um troço de memória meio latente na consciência. E aí, dentro da conscienciometria, se a pessoa não vai no passado estudar a infância, a adolescência, fazer uma pesquisa de fato do que ela viveu, de como que foi a vivência dela, é capaz de ela achar, por exemplo, que aquele medo que ela tem de uma autoridade é o mesmo medo que ela tinha do pai dela. Entende? Tudo isso é esquema disfuncional. No curso, no Higiene Consciencial, muitos alunos, uma vez uma aluna relatou que ela viu o pai dela ser assassinado, quando tinha 5 anos, e aí hoje a criança, a filha dela, ela não deixa sair de casa. Entende? Então vejam, um esquema de vulnerabilidade. Então essa vulnerabilidade está dentro dela, ela nem percebia. Entende? E aí dentro desses esquemas disfuncionais, você vai ter as distorções cognitivas. Por exemplo, catastrofismo. Então, a pessoa catastrofiza que algo de muito errado vai acontecer. Ou ela seleciona só o que é negativo. Então, ela fica esperando alguém falar alguma coisa, a pessoa dá vários elogios. Não, você é uma pessoa muito assim, muito assada. Tá, agora, só aquela questão você tem que mexer. Ela esquece tudo que ela falou, fica só com aquele ponto negativo e começa o processo de ruminar aquele ponto negativo que foi falado para ela. Então, isso tem uma relação visceral com a higiene consciencial, mas precisa do diagnóstico. Você amanhã. É você. Entende? A pessoa precisa fazer esse diagnóstico. Isso que a gente quis colocar. Professor, se uma consciência trabalha a vida toda para o bem comum, seja na ecologia, na saúde ou na educação, porém nega a multidimensionalidade, qual a condição que ele aguarda no pós-dessoma? Parapsicose ou a lucidez assistida? Não, ela vai ficar lúcida pelo seguinte: se ela tem uma certa lucidez para trabalhar para o bem comum, a ecologia, saúde e educação, quando ela dessomar, ela vai ver que ela dessomou, que o corpo não desapareceu nem nada, ela vai admitir o processo. Aí ela vai ter retrocognição das intermissões anteriores, ela melhora. O problema nosso é ser assistenciais. Esse é que é o caminho. Se ela já é um bom serviço. Tem muita chance. É isso? Professor Valdo, sim. No verbete do dicionário, pois não. Com relação à antecipaciologia e o processo da itinerância, né? Quanto é importante a antecipação 1 hora antes, no processo de você estar na sala de aula, nas entrevistas, ou até mesmo no aeroporto. A importância é você dominar o holopensene do ambiente que você vai encontrar uma equipe, alguém, um auditório, uma audiência, uma plateia. Se você chega lá primeiro, você domina o ambiente. E outra coisa, você vai escolher se o ambiente, se o local seu é o local de poder, melhor ali para as suas energias. Você pode mudar as coisas na sala, ver o que é que falta, olhar o ar-condicionado se funciona bem, como é que é, se vai fechar ou abrir as janelas que tem na sala. Não, tem 1001 fatores que tem.
Quem chega primeiro bebe água limpa. Pensa nisso. Então, o processo de você ir na frente das coisas, se você tem liderança naquela atividade, é a coisa mais inteligente que tem. Não há outra hipótese. Eu vejo que a associação até com o verbete do Eduardo aqui, a questão da higiene. Você faz uma higiene no local antes de começar antes de ir, a aula. Tudo eu sou assim, tudo eu faço antes. Agora, com isso, eu domino o problema. Meu óleo pensene fica muito mais forte perante o óleo pensene de todos. Eu cheguei primeirão. Você está entendendo? É uma coisa muito séria. Agora, veja, uma coisa seríssima. Tudo que você faz se antecipando diminui sua ansiedade. O povo pensa que a gente é assim porque é ansioso, é o contrário. Quando você faz isso, não tem ansiedade. Você já sabe tudo, você já se antecipou. Você faz a prospectiva do que vai acontecer, entendeu não? Sim. Então acabou. Então a antecipação, ela liquida com o ansiosismo. É o contrário. Então, uma pessoa que é ansiosa, você está querendo ir chegar mais cedo, ele fica, não, você está muito ansioso, calma, não está na hora. Não entendeu nada. A posição é o contrário, a pessoa tem que entender isso. Falta inteligência nessas coisas de tempo. E a antecipação também ajuda a evitar o vício do atraso, né? Porque existe o vício do atraso. A impontualidade, isso aí já não se considera. Nesse ponto, quem faz isso já não tem mais impontualidade. Ele já sabe que a impontualidade é falta de educação. Impontualidade é patologia. Agora, nós sabemos outra coisa. Hora é em cima da hora. Antes da hora não é a hora, nem depois da hora não é a hora. A hora é em cima da hora. Mas, se você está fazendo um trabalho que mexe com mais gente, o ideal é fazer a prevenção. A prevenção é antes da hora. Entendeu, não? Então, veja, a profilaxia, ela se antecipa. O que adianta você fazer e colocar a chave na fechadura e a fechadura nova depois que a casa foi arrombada? Não é assim que o povo fala? Adianta pouco, porque já foi tudo embora, não tem mais nada lá dentro. Diga, adianta. Então, a profilaxia é muito séria. Poderia dizer prevenção. Que, basicamente, em tudo na vida, a antecipação é importante, né? Agora, outra coisa é o seguinte. Quando você... Isso é que eu acho que é assim uma espécie de paradoxo dos piores que a humanidade tem. Quando você acaba com o ansiosismo, quase sempre é que você vai ver que tem que chegar antes. Sendo que é quando você tem o ansiosismo, é que divide acontecer isso com calma. E não é isso que acontece. Quase sempre, é depois que você já domina tudo, é que você chega mais cedo. Isso é um paradoxo, entendeu? Se a pessoa é ansiosa, ela está querendo aquilo, quanto mais depressa ela atacar aquele problema, melhor para diminuir a ansiedade dela. Que a hora que você começa já a fazer alguma coisa, você já está na metade do caminho daquela coisa. Você está trabalhando para aquilo. A ansiedade desaparece. Agora, o povo falta cabeça para isso. A tendência de quem se antecipa é ficar menos ansioso, de quem se atrasa é ficar cada vez mais ansioso. Né? Agora, pense nisso. Eu sempre bato nesse princípio. Não fica pensando que quando eu estou me antecipando as coisas, é porque eu estou afobadão, impulsivo, precipitado, ansioso, ansiedade. Não tem nada disso comigo. Tudo é de caso pensar. Estou por cima da carne seca. Ó, a canga é minha. Ninguém está me pondo na canga. Eu que estou pondo na canga. Nos ambientes, no óleo pensene, nos objetos, naquilo que aparecer. Quem chegou primeiro sou eu, a canga maior é minha. E a importância disso, professor, na questão da pré-intermissiologia? A gente poderia dizer que teria uma importância direta em cima desse processo? Tudo isso aí ajuda demais, né, pessoa? Porque ela tem que começar a ver o que é que funciona com ela e o que é que não funciona. Como é que é? Desde já. Porque... Agora, por exemplo, se você começar a pensar nisso, você vai fazer profilaxia de tudo. Então, tudo você vai pensar adredemente, antecipadamente. Você vai começar a prever as coisas, fazer tudo. Então, se você fizer isso aqui, você vai começar a entender o que vai acontecer lá, inevitavelmente.
Então vai ajudar você e todo mundo que você vai assistir. Vale a pena ponderar nisso. Eduardo, na página 9, na tabela, você pode ampliar mais um pouco o 4, o item 4? O 4, cordões de isolamento sanitário, cordões de isolamento parassanitário. Os cordões de isolamento sanitário foram iniciados, pelo menos assim, né, nos registros, deve ter ocorrido antes, mas eu li sobre isso na Inglaterra. Eles achavam que os miasmas, né, os vapores contaminados, que geravam as infecções. Então, eles começaram a isolar, por exemplo, o cemitério, isolar os lixões lá da Inglaterra e tal, para não ter a contaminação aérea dessa condição. Eu coloquei ali. E, no caso, dentro da abordagem do paradigma consciencial, os cordões de isolamento parassanitário, que acontece isso, por exemplo, em cursos, em lugares, em locais, onde aquele ambiente ele é isolado do ponto de vista extrafísico, para não haver contaminação daquela condição, daquele lugar, daquelas consciências que estão ali, ou daquelas consciências, no trabalho que está sendo feito, dependendo do nível de patologia, ou de nível de tratamento que vai ser dado para esse grupo, para essas pessoas. E isso acontece extrafisicamente, né? Já está bem relatado pelo processo dentro da projeciologia, já se trouxe esse assunto, e aí você faz um cotejo, né, dos dois, o cordão de isolamento sanitário, o intrafísico, a asepsia, né, infecciosa, e o cordão de isolamento parassanitário, quando é feito, então, esse isolamento para não haver uma interferência no trabalho que está sendo realizado. Tá ok, obrigada. Uma questão que eu queria comentar, aproveitando o silêncio, na masculinologia, na femininologia, eu coloquei o gari. E, assim, justamente porque depois que eu comecei a estudar as questões de higiene consciencial, eu comecei a prestar mais atenção nos garis, no trabalho dos garis. E se a gente for pensar o que eles fazem para o planeta, é impressionante, né? É um trabalho assim fundamental, importante. E eu achei bem bacana quando esse gari lá do Rio de Janeiro abriu as festividades das Olimpíadas na Inglaterra, né? Esse gari que é sorridente lá do Rio de Janeiro. Então achei bem bacana em termos de valorização da profissão deles. É o único momento que eles estão realmente valorizados, no Sambódromo. Eduardo, agora você podia falar sobre essa questão você fala da origem do pecado, né? Influenciando aí distorcendo aí os zeitgeist, é na fatologia que você fala isso. Você pode comentar sobre esse assunto? Eu comentei, mas assim, aprofundando um pouco mais, nessa questão da distorção. O cristianismo, até saiu uma matéria recente na Veja, não sei se eu coloquei aqui não está aqui, mas assim, a Veja tem essa matéria, e o jornalista foi fundo também, estudou bem o assunto. O cristianismo é um dos maiores poluidores, do ponto de vista da higiene consciencial, quando eles começaram a considerar o contato íntimo da pessoa com ela própria o pecado. E aí as casas de banho da Grécia Antiga foram fechadas. Quer dizer, foi um estrago no zeitgeist do processo da saúde da Grécia. Quando entrou no processo da Idade Média, início da Idade Média, final da Idade Antiga, início da Idade Média, começou essa distorção. E aí o cristianismo ele adotou essas teses dos ascetas, do ascetismo, que é a questão da sublevação ou da elevação da alma, né, a partir do próprio castigo. E aí é interessante, você olha a frase, conhece-te a ti mesmo, você acha que, para inglês ver, né? Porque é aquela condição, parece autopesquisa, mas não é, né? Não é porque tudo à base de sofrimento, da burrice, dessa distorção. E o professor Valdo até comentou aqui, até hoje eles estão com essa condição, por exemplo, da camisinha, né? O Papa, né, proibindo a questão do sexo seguro. E veja, isso não é de agora, não é do século passado, isso são milênios que eles têm essa tese, né? Tem que ter educação.
Eu não sei se você está sabendo, mas nós estamos completando hoje 200 enciclopedistas. São 200 pessoas que estão defendendo verbete na enciclopédia até agora. O povo começou a rir quando eu falei que eu queria chegar a 500, nós já temos 200. 40% que eu falei, nós já conseguimos. Tá certo? 200 pessoas diferentes, presta atenção. É um regimento isso aí, é um exército mental somático da enciclopédia. Isso é muito sério. 200 pessoas, gente, ó, enche isso tudo aqui, ó. Valdo. Metade. Valdo. Metade aqui em cima. Isso é impressionante a gente pensar. Colares. Eduardo. A enciclopédia vai ser publicada só quando completar os 500 ou o senhor... Não, ela está sendo publicada sempre. Não, mas a edição... Ainda agora está saindo lá. Ela está com mais de 11 mil páginas. São 12 volumes até agora. Mas o senhor gostaria de fazer um marco com 500 ou alguma data, ano que vem, não, 14? Eu não faço data nenhuma. Eu quero completar os 500. Já completamos 200. Estamos no caminho. Marcha batida. Bacana. Vamos nessa. Vê se você me ajuda aí. Não, ajudei já com uma pergunta por... Não, mas esse é pouco. Não, tem que ter algum começo, né? Tem que ter algum começo. Coisa, vê quem é que ainda não apareceu. Preciso colocar a pessoa que ainda não defendeu. Ela tem que vir aqui. Uma pergunta... Tem que assinar o ponto. Uma pergunta oportuna. O senhor faz algum um prognóstico de quando a gente chegaria a 500? De quando o quê? Quando nós chegaríamos a 500 verbotógrafos? Não sei. Que é 3 anos, 4? Difícil. Por exemplo, arranjar 500 autores de livro publicado, para mim, esse aqui é a pior previsão que eu fiz. Essa pode ser que eu não vou estar aqui mais, porque vai demorar mais. Não, vai demorar muito. Até agora, nós temos uns 48 daqui e temos 73, mais ou menos, de modo geral. Agora, eu desejaria chegar a 500. Se nós chegarmos a 400, são 10 a ABL, Academia Brasileira de Letras. Lá só tem 40. 10 vezes. Nós já temos mais do que 40 publicados aqui, no Holociclo. Bacana. Entende? Então, mas agora o ideal seria atingir 500 autores. Pois é, se vê isso tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês já viram que não adianta combater essas minhas previsões, porque pouco a pouco, devagar e sempre nós vamos. Devagar e sempre, sem canseira e sem ansiosismo. Eu só falo quando está, etc, tal, com calma, tal. Mas 200, gente, 200, presta atenção. Quanto tempo faz que nós começamos isso? Como é que é isso? Não, mas é que vai piorando com o tempo. Você está entendendo? Outra coisa, e os verbetes vão aumentando, né? Mais de 11 mil páginas nós temos. 12 volumes. O que há? O negócio é muito sério. A turma aí que já começou, já tem mais ou menos um quarto do que eu fiz, já fizeram. Eu fiz 2 mil, eles já fizeram 500, né? Está mais ou menos um quarto. Pois é. É um quarto que eu fiz. A turma está aí. Agora, tudo é mesmo um problema de você arranjar rotina útil dentro de hábitos sadios. Se a pessoa faz isso, tudo sai bem. É o que eu tenho tentado fazer aqui com todo mundo. Dando exemplo, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? A turma só me vê de manhã e de tarde, mas eu trabalho também à noitinha, trabalho de madrugada, ninguém vê, né? Para poder produzir as coisas que nós não produzimos. Vem a nossa amiga, fala para fazer um artigo. Eu, de um dia para outro, eu trago o artigo aí pronto. Entendendo? Tudo, ó. Ó o bolo, ó. Devagar e sempre. Vai indo. Eu não deixo a peteca cair fácil. Esse é o caminho. Agora, tem muita coisa para ser feita, né? Afinal de contas, a conscienciologia está dando uma geral nesse mundo, né? Dando uma batida, é uma espécie assim de auditoria cosmoética e evolutiva do assunto. Pois é, auditoria. Então, isso é um problema sério. A gente tem que pensar, né? Como é que fica. Agora, ó, a partir disso, esse seu verbete é que número?
Quinto. Pois é, então falta mais 95. Não é isso? Nós contamos com você aí, você arranjar esse negócio logo. Né? Você não acha? Outra coisa, com esse monte de pergunta que o povo gosta de fazer para você, tem que levar isso. Você me ajuda aí, tá certo? Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 44 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 25 perguntas online. O Jorge hoje irá dar um recado sobre o primeiro congresso de tenepsologia. Boa tarde a todos. O SEAEC convida a todos aqueles que por algum impedimento não possam comparecer em dezembro no congresso de tenepsologia, que tenham essa oportunidade, aproveitem essa oportunidade de participar via online. Agora, pela primeira vez no sistema EAD, será transmitido todo o congresso de TENEPS, que vai acontecer do dia 17 ao dia 20 de dezembro. Maiores inscrições, ligando para o SEAEC, 35 25 26 52. Repetindo, 45 35 25 26 52. E no e-mail caec@caec.org. Pela primeira vez, então, o congresso de TENEPS via online pelo sistema EAD. Aguardamos sua inscrição. E o verbete de amanhã, o tema é Aclimatação Pré-TARES, da especialidade Taristicologia, e a autora é a professora Adriana Lopes. Obrigada a todos e uma boa tarde.